Gente, dando sequência aí agora mesmo para acabar os tratados internacionais de direitos humanos, a gente falou que eles possuem ou status supralegal, se eles forem aprovados antes da emenda constitucional 45 de 2004, e que eles poderão ter o status de emenda constitucional, de norma constitucional, se eles forem aprovados com base no rol do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. A gente já tem algum tratado aprovado com base no rol do artigo 5º, parágrafo 3º? Temos 3. O primeiro deles está lá no material para vocês, é a Convenção Internacional sobre Direito das Pessoas com Deficiência, ou também chamada de Convenção de Nova York, aprovada aí no ano de 2008. Em seguida, o protocolo facultativo a essa convenção. Protocolo facultativo, a gente vai ver dentro da Convenção de Viena, na próxima aula. Esse protocolo facultativo significa que essa Convenção de Nova York sofreu alguma alteração. Se ela foi aprovada com base no rol do artigo 5º, parágrafo 3º, as suas modificações também têm que ser feitas de acordo com o rol do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, ela sofreu modificações no ano de 2009. Portanto, para os autores, ela é o segundo tratado que a gente tem aprovado com base no rol do artigo 5º, parágrafo 3º, apesar dela fazer referência à Convenção de Nova York, ser apenas modificações da Convenção de Nova York. E o terceiro tratado que a gente tem é o Tratado de Marrakech. Tratado de Marrakech são incentivos culturais aí para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Então, por exemplo, os governos dos estados soberanos vão estabelecer aí a taxa de importação, vão reduzir essa taxa de importação no que tange aí a produtos que vão servir para essas pessoas que têm alguma deficiência visual. Então, eu vou abaixar, vou reduzir a minha taxa de importação dos livros em braille, por exemplo, para essas pessoas com deficiência terem mais acesso a esses produtos. Tudo bem? Só que o que chama atenção no Tratado de Marrakech? Atenção às datas. O Tratado de Marrakech foi assinado no ano de 2013. No ano de 2015, ele foi aprovado pelo Congresso Nacional. No ano de 2016, ele foi ratificado pelo presidente da República. E ele foi promulgado e publicado no dia 8 de outubro de 2018. Então, assinado em 2013, aprovado em 2015, ratificado em 2016, promulgado e publicado em 2018. Qual que é o problema? O que acontecia no nosso território em 2018? Mais especificamente lá no estado do Rio de Janeiro em 2018. A intervenção federal. E durante a intervenção federal pode haver modificação da Constituição Federal? Lembra que vocês já viram isso lá dentro de Constitucional. Se a gente pegar o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal, a gente vai ver que a Constituição não pode ser emendada, não pode ser modificada durante durante federal. O Tratado de Marrakech ele não foi promulgado e publicado durante uma intervenção federal durante o ano de 2018. Portanto, o Tratado de Marrakech ele é inconstitucional, ele feriu o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal. Como que a gente responde essa questão? A gente tem que ir lá na letra da lei, pega aí a sua Constituição, abre lá no artigo 5º, parágrafo 3º. A resposta vai estar lá no texto do artigo 5º, parágrafo 3º. Ele vai falar: os tratados sobre direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais se eles forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos. Por que o Tratado de Marrakech não é inconstitucional?
Por que que ele não feriu o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição? Porque lá no artigo 5º, parágrafo 3º, ele fala na aprovação. A data que a gente tem que observar no artigo 5º, parágrafo 3º, é a data da aprovação. Ele foi aprovado no ano de 2015 pelo Congresso Nacional. No ano de 2015, não havia intervenção dentro do nosso ordenamento. Então, dentro de um estágio de intervenção federal, pode haver a promulgação, pode haver a publicação de um tratado internacional. Só que o que não pode haver é a aprovação desse tratado. Esse é o porém aí, o porquê desse tratado não ter sido inconstitucional. O que a gente vai observar é a data da aprovação desse tratado, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, eu vou deixar aí para vocês, dentro do material complementar, toda a tese do Valério Mazzuoli, que a gente viu no segundo bloco da aula, sobre o controle de convencionalidade, e vou deixar também essa fundamentação aí para vocês, referente ao Tratado de Marrakech e referente aí também à intervenção federal dentro do estado do Rio de Janeiro. Por que que ele não feriu o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição? Tudo bem? É um pouquinho grande o material, então não se assustem. A base está toda dentro da aula, não precisa ficar preocupado. Por que que eu estou deixando esse material? Porque dependendo do livro que você vai ter de Direito Internacional Público, você não vai achar a tese do Valério Mazzuoli. Então, para vocês terem um material aí complementar muito bom, eu vou deixar a tese dele para vocês. Próxima aula, o que a gente vai trabalhar? A Convenção de Viena. Onde que estão essas regras expressas do direito internacional? Estão dentro da Convenção de Viena. É lógico que a gente não vai ver todos os artigos da Convenção de Viena. A gente vai destacar os principais artigos e eu vou deixar destacado já para vocês dentro do material, artigo por artigo. Tudo bem? Um grande beijo, um grande abraço. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição.